Em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem? Então vamos relembrar o que significa um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados com a mesma medida e dois ângulos internos com a mesma medida. Tá? Então, dois lados iguais, por exemplo, se esse lado aqui mede 3 centímetros, esse lado vai medir 3 centímetros, e esse outro lado aqui vai ter uma medida diferente. Por exemplo, vamos colocar aqui 5 centímetros. Tá? Então, os ângulos internos, esses dois serão iguais, e esse aqui será um ângulo diferente. Certo? Bom, muito bem. Agora vamos compreender um pouquinho o que significa falar, então, dessa mediana, dessa altura relativa à base e dessa bissetriz. Vamos ver com calma o que significam cada uma delas. Primeiro vamos falar da mediana. O que significa a mediana de um triângulo? Desenhei um triângulo aqui. Quando eu falo da mediana, eu estou falando em um segmento de reta que sai de um determinado vértice e vai exatamente até o meio, ou seja, até o ponto médio do lado oposto. Então, ele divide esses dois pedacinhos aqui em partes exatamente iguais, certo? Então, isso que significa a mediana, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no que significa a altura. Então, vamos falar um pouco sobre a altura de um triângulo. Desenhei um triângulo isósceles, tá? Mas a altura, seja em qualquer triângulo, é um segmento que vem de um vértice e forma um ângulo de 90 graus com a base. Não precisa ser necessariamente no meio, mas ele tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, a mediana vem exatamente no meio. Não precisa formar um ângulo de 90 graus. A altura tem que formar um ângulo de 90 graus. Não precisa ser necessariamente no meio. Tá? E a última coisa que nós vamos falar é da chamada bissetriz. Bissetriz. Desenhar novamente um triângulo aqui. Certo? A bissetriz é um segmento que divide o ângulo em dois pedaços exatamente iguais. Então, por exemplo, se o ângulo total é de 30, aqui vai medir 15 graus e aqui vai medir 15 graus. A bissetriz, ela não se preocupa se ela chegou no meio do lado oposto, se ela forma um ângulo de 90 graus. A bissetriz se concentra em dividir o ângulo exatamente ao meio. Tá? Então, são essas três coisas aqui que nós estamos analisando num triângulo só. E no triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz, elas se encontram exatamente num pontinho aqui no meio. Então, por exemplo, se eu for desenhar a mediana desse triângulo, se eu for desenhar a altura desse triângulo, e se eu for desenhar a bissetriz desse triângulo, eles vão se encontrar exatamente no mesmo
ponto aqui, ó. Tá? Então, é por isso que esta afirmativa aqui, ela é verdadeira. E essa aqui que nós devemos assinalar. Em todo triângulo equilátero, os ângulos das bases são suplementares? Então, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os três lados do mesmo tamanho. Tá? Então, por exemplo, se aqui mede 3, aqui vai medir 3 e aqui vai medir 3 também. Agora vamos falar sobre ângulos. No triângulo equilátero, todos os ângulos internos têm exatamente a mesma medida. Se é 180 graus a soma dos três ângulos, isso significa que aqui vai medir 60 graus, aqui vai medir 60 graus
e aqui vai medir 60 graus, certo? Agora eu estou pedindo, os ângulos da base são suplementares? O que significa um ângulo suplementar? Então, vamos escrever aqui, ó. Ângulos suplementares. Nós já vimos o que é complementar. Agora vamos ver o que significa suplementar. Tá? Ângulos suplementares são aqueles ângulos que somados dão 180 graus. Tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, que mede 60 graus, e pegar esse outro, por exemplo, que mede 120 graus, se eu somar 120 mais 60 graus, o resultado dá 180 graus. Por isso que eu digo que o ângulo 120 e o ângulo 60 são suplementares, somados dão 180. Agora ele está dizendo assim que os ângulos da base, o que é a base? A base é esse aqui, ó, do triângulo, certo? Ele está dizendo que se eu somar esses dois ângulos da base, está pedindo, eles são suplementares? Não, né? Porque na verdade, se eu pegar e somar esses 60 graus mais os 60 graus, o resultado vai dar quanto? Vai dar 120, que é diferente de 180 graus. Só se os dois somados dessem 180 graus. Portanto, esta afirmativa aqui é falsa.